É uma data especial, uma data que o Rebbe Tovshin Mem Zayin, o Rebbe falou que nessa data está aberto os portões celestiais para escreverem cartas e pedirem broches, etc. Então a gente sabe que é um momento muito especial, o conceito de Dida Notzach, a vitória. Resumindo um pouquinho essa história, que Bezat Hashem já para dar aquele pontapé inicial do Fabrengen, e de lá a gente segue. O Rebbe demonstrou o quanto ele estava chateado que estavam sendo pegos os livros da biblioteca do Rebbe. O Rebbe falou que um tzadik, ele vive, a vida dele são os livros dele. E a vida do Rebbe Rayatz continua através dos livros dele e dos Hassidim dele. E os livros pertencem aos Hassidim. Então, o Rebbe ficou extremamente chateado. Como pode ser que estão mexendo com os livros do Rebbe? E finalmente o governo americano decretou que os livros pertencem aos Hassidim. E quando falaram isso, se viu no Rebbe como o Rebbe ele sentiu o conceito do Dida Notzach, da vitória. O Rebbe se expressou isso de diversas formas. E foram comemorados 7 dias no 770 sobre essa alegria no primeiro ano. Um ano depois, fixaram essa data como a data do Dida Notzach, como a gente, Bezat Hashem, vai ver no Fabrengen com vários outros detalhes. É interessante que o Rebbe ele menciona e questionou sobre uma das passagens da nossa Parashá, onde a gente vê algo muito estranho para quem estuda o Chumash dia a dia. A gente viu que de repente aparece o Yosef, ele se revela aos irmãos e fala: eu sou Yosef. E logo que ele fala eu sou Yosef, o que ele pergunta? Aod Avichai, meu pai ainda está vivo? E a pergunta que é óbvia que todo mundo já deve ter feito é: espera um pouco, tudo aquilo que estava sendo falado até agora era o quê? O que Yuda falou? Eu tenho que devolver o Binyamin para o meu pai, porque meu pai não vai conseguir resistir sem o Binyamin. Foi dessa forma que ele encarou Yosef, e era toda a conversa, era: meu pai está vivo e preciso trazer esse meu irmão de volta. Que frase é essa? Eu sou Yosef Aod Avichai. E o Rebbe nos trouxe que isso não é uma questão, isso não era uma pergunta. Eu sou Yosef, daí é Aod Avichai, será que meu pai ainda vive? Não é essa fala. A fala era outra. Yosef falou: eu sou Yosef. E como a gente sabe, o Rashi próprio comentou, que Hashem consola quem infelizmente, que isso não ocorre com mais ninguém, mas quem infelizmente perdeu um parente próximo, Hashem faz a pessoa acabar se consolando, a pessoa acabar se esquecendo. Mas quando Yosef fala, eu sou Yosef, em outras palavras, eu sei que esses 22 anos, o meu pai não conseguiu se consolar, porque eu sou Yosef, eu estou vivo. Então, em outras palavras, meu pai nunca se consolou do meu desaparecimento. Então, o questionamento era, Aod Avichai quer dizer, tipo, como? Como meu pai está suportando tanta dor? Então, por favor, logo ele fala na sequência, é por isso que eu estou pedindo para vocês, subam rapidamente a terra de Israel, voltam ao nosso pai, avisa ao nosso pai que ele precisa vir para estar junto comigo, avisa que eu estou vivo, etc, etc. Quer dizer, Yosef ele estava preocupado com isso já que ele estava vivo. E é isso que a gente sente, a demonstração e o conceito do Dida Notzach, é entender que Hassidut, o Rebbe, é algo vivo, é algo eterno, é algo que a gente se preocupa e deve se preocupar a cada momento. Não é algo do passado que, pronto, já está, eu me consolei, paciência, eu não vivo com isso, não é meu dia a dia. Rei Teves ensina para a gente que é algo vivo, é algo que a gente está vivendo cada momento, com o Rebbe, com a Hassidut,
com os livros. Então é isso que a gente tem que levar isso em consideração. E esse é o ensinamento. Davi Hai. Será que meu pai está vivo? Não era essa a pergunta, será? Tá bom, eu sei que meu pai está vivo. Já foi dito isso. Mas então, como que a gente está vivendo com isso? Da mesma forma, cada um de nós deve se perguntar. Sabendo que Hassidut, que Rebbe vive, como a gente está vivo? Como a gente está vivo? Será que a gente está abrindo os livros? Será que a gente vive Hassidut? Será que a gente se importa com isso? Será que a gente dia a dia, como a gente consegue viver? Se Hassidut está vivo, como a gente consegue viver? Não tem outra forma a não ser estudando e vivendo Hassidut. Então que a gente possa aproveitar essa data para viver com Hassidut da melhor forma, em todos os aspectos, que a gente possa deixar o nosso Yiddishkeit, nosso judaísmo e o Chassidishkeit bem vivo, bem empolgado, que assim seja realmente para todos nós. Na conversa que a gente vê, que a gente estava falando, que Yehudá estava falando com Yosef, foi um dos discursos mais dramáticos que teve, até que normalmente a maioria dos discursos não convence. Rabino vem e fala, mas no final das contas não convence. Contam que, agora não me lembro o rabino, mas era um rabino que veio pedir, agora eu escutei que era o rabino Rav Meir Shapira. Ele veio para os Estados Unidos pedir dinheiro para yeshiva dele. E daí ele veio pedir dinheiro para yeshiva. E quando ele aparece para pedir dinheiro, ele deu um discurso. E como era um rabino muito estudioso, etc., obviamente ele deu cheio de conteúdo. E quando ele terminou a aula dele, a palestra dele, ele viu uma criança lá, um jovem. Uma criança assim, uma criança até pequena. Daí ele falou para a criança, desculpa, mas conseguiu entender aquilo que eu expliquei, as perguntas do Talmud, respostas, etc. O garoto falou, olha, eu entendi que o senhor é um rabino que tem uma yeshiva na Europa e está vindo aqui pedir dinheiro. Ele falou, olha, eu acho que foi o único que entendeu a aula. Então, a gente sabe que na maioria das vezes muita gente participa de uma aula, etc., de um discurso, e a gente não... Aqui a gente viu que Yehudá encarou o Yosef e falou que vai ter que levar o Binyamin, e pronto, ele conseguiu não só aquilo que ele queria, ele ganhou de prêmio o Yosef também. Quer dizer, a gente viu que ele teve o maior sucesso. Não teve um discurso com mais sucesso do que esse de Yehudá. Então a gente aprende aqui como discursar, como se importar, como mudar. E ontem a gente justo mencionou o conceito de Hinuch, de educação, o conceito de Venafshok, Shurah Benafshok, como ele elaborou e falou que a vida do pai está conectada à vida do filho. Mas aqui, na sequência e no final de todo esse discurso dele, ele fala uma frase muito interessante. Ele fala assim, que como eu vou subir a meu pai, e o jovem não está comigo, quer dizer aqui, no caso, o Binyamin, como eu vou me encontrar, como eu vou ver a desgraça, o sofrimento do meu pai. Avi, o meu pai aqui, toda hora ele falando Avi, é a palavra mais dita nesse discurso. A palavra mais dita no discurso é como está meu pai, e eu garanti para o meu pai, etc e tal. Mas aqui ele falou algo a mais. Até agora, e a gente viu isso no Rashi, a gente estudou, a explicação simples é que Yehudá está explicando para o Yosef. Eu estou vindo, estou te encarando, e a gente sempre falou que nós somos éramos em 12 irmãos, um não se encontra, e agora a gente está aqui em 10 irmãos com você, um irmão está sendo acusado, tem 9 para reclamar. Só eu que estou reclamando? Só eu que estou te encarando? Então ele, obviamente, está todo mundo aqui me apoiando.
mas o Yehudá está explicando para o Yosef sem saber que é o Yosef, achando que ele está falando com o vice-rei do Egito só. Ele fala para ele, olha, eu estou aqui te encarando e eu vou encarar você, o faraó e tudo mais, porque eu sou o responsável. Eu sou o fiador. Eu dei minha palavra para o meu pai que eu vou tirar e vou devolver esse garoto. Eu peguei e levei Binyamin para o Egito, eu vou trazer de volta. Então, na teoria, quando a gente lê essa parte, a gente está entendendo que Yehudá está sendo muito sincero com suas responsabilidades. É uma das coisas básicas que todo mundo tenta ser e ter, é crédito. E para a gente ter crédito, a gente tem que mostrar que o quê? Que a gente é sério naquilo que a gente faz. Então, por exemplo, Baruch Hashem, já há um tempo para cá, Baruch Hashem, o Minyan está cada vez mais e mais forte. Como o Minyan fica forte? Quando a gente mostra que sempre vai ter Minyan, que a gente vai garantir, que a gente vai lutar, que isso vai acontecer. Então, quando a gente mostra isso, acaba tendo Minyan. Por quê? Porque a gente está aí na hora, que tem isso e aquilo, então a gente luta, a gente vai, e daí acontece. Nem sempre depende de uma só pessoa, mas tem que depender de 10. Então, mas normalmente a gente tem que fazer a nossa parte, pelo menos cada um tentar fazer a dele, se mostra seriedade, etc, etc. Agora a gente vê algo mais forte do que isso. A gente viu que ele não só falou eu sou quem deu a palavra. Não foi só isso que ele falou. Ele foi além. O que ele falou? Eu dei a palavra, mas agora ele está falando como eu vou subir para o meu pai e o garoto não está comigo. Como eu vou ver a desgraça do meu pai? O que ele está passando aqui? Ele está passando um ensinamento muito mais profundo. Todos nós sabemos que tinha uma linguagem que o Alter Rebbe costumava falar. O primeiro Rebbe se empolgava, e está escrito que algumas vezes o primeiro Rebbe, em alguns mamarim, alguns discursos racídicos, ele chegava a dar cambalhotas, falando frases assim. Falam que o Rav Pinchas Reizes, que era o Hassid que repetia os discursos racídicos do Alter Rebbe, normalmente, quando o Alter Rebbe chegava a dar uma cambalhota, ele dava uma cambalhota junto para acompanhar todas as palavras do Alter Rebbe. E algumas vezes, em estado de êxtase, de empolgação, o Alter Rebbe chegou a falar, porque ich will gar nicht, eu não quero nada, eu não quero Daino Olam Haba, eu não quero o Olam Haba de Hashem, não quero Gan Eden, eu só quero você Hashem mesmo. Essa era uma expressão que o Alter Rebbe falava. E Hassidut elabora que o Alter Rebbe entendia o que é o Gan Eden, o que é o paraíso, o que é o Olam Haba. A gente vê, por todas as explicações do Alter Rebbe, que não é que ele não entendia. E quando a gente começa a elaborar isso, e a gente começa a entender que o deleite nesse mundo é nada perante o deleite que pode ter no paraíso, a gente começa a entender o que significa abdicar de tudo. Porque abdicar de tudo nesse mundo é difícil para a gente, para um Alter Rebbe, alguém que vivia o espiritual, entendia muito bem do que está se tratando. Ele fala, eu não quero nada disso. Não é isso que eu quero Hashem. Significa, ele está nos ensinando que dá para a gente enxergar algo mais profundo, algo que transcende tudo aquilo que a gente até agora pensou. Vamos tentar entender e conectar com aquilo que a gente acabou de falar. A maioria de nós, no nosso dia a dia, a gente se importa com nós mesmos. E é importante que a gente tenha uma estrutura. É importante que a gente tenha quem somos nós. É importante que a gente tenha uma linha de não só de comportamento, mas de conduta, mas daquilo que realmente é importante na nossa vida. Cada um tem que mostrar aquilo que para ele, isso que significa o comportamento digno. Então, quando a gente elabora, entende e vê sobre isso, a gente, na teoria, a coisa mais digna a ser feita é aquilo que Yehudá fez. Yehudá chegou e falou o quê?
eu sou responsável, eu sou fiador, eu vou devolver o garoto. Isso significa uma conduta ética. A ética e moral é, eu dei minha palavra, eu vou cumprir com minha palavra. Eu tive num... Baruch Hashem, a gente sabe que o Rebbe ensinou a cada um de nós a ajudar outras pessoas a colocarem tefilin, etc. Por muitos anos eu fui numa loja, lá nos Jardins, que eu ia ajudar a pessoa a colocar tefilin toda sexta-feira. E numa das vezes, a gente conversando, o dono dessa loja me falou que Baruch Hashem ele tem uma loja grande e que cada um tenha muito sucesso na loja, etc. Mas ele estava me falando que essa loja, o maior sucesso da loja é o nome dele. Não só que o nome dele é o nome da loja, mas é o nome aqui no sentido que todo mundo sabe que quando ele promete uma coisa, acontece. O que quer dizer acontece? A pessoa luta para acontecer. Você fala uma coisa, a gente costuma falar blineder, porque que nem a gente falou, a gente não consegue garantir nada. Todos nós somos seres físicos, com limites. Mas, quando a gente dá uma palavra, mesmo falando blineder, nós devemos cumprir. A gente não tem que ser falso. Então, a pessoa tenta ao máximo garantir aquilo que ele fez. Então, um combinado é um combinado. Então, a coisa mais nobre que a gente pode ter é eu dei minha palavra, eu vou cumprir. E Eudá deu a palavra dele, que ele vai trazer o garoto de volta, ele deve cumprir. Mais do que isso, Eudá entregou o seu Olam Abá, o seu mundo vindouro. Não só o mundo físico, mas o mundo vindouro. Mas que nem a gente falou, o Alter Rebbe ensinou que tem algo mais importante do que isso. E Eudá estava disposto a perder o mundo físico, o Olam Abá, o mundo vindouro. Mas ainda tem algo mais importante, ele falou. O que ele falou? Ele falou, como eu posso voltar e vai ser o fim do meu pai? Eu vou ver a desgraça do meu pai. O que significa isso? A gente estava falando que cada um de nós vive no seu mundinho. Então, como cada um de nós vive no seu mundinho? A gente tem um mundo que a gente vive. E a gente, como por exemplo, um marido, que nem a gente falou ontem, como um pai, cada um de nós pensa e vê aquilo que ele falou, aquilo que ele fez. E o grande difícil, que nem a gente mencionou ontem, é entender o que o outro está escutando, o que a outra pessoa está sentindo. O que mais interessava, o que mais Eudá estava preocupado, é como meu pai vai receber essa notícia. Então, a primeira coisa ele explicou para o Yosef o seguinte: eu dei minha palavra, e minha palavra não é pouca coisa. E é por isso que eu estou na frente de todos os irmãos. Todos os irmãos estão junto comigo, os outros 8 estão junto comigo, porque está o Binyamin, seria o réu. Os outros 8 estão me ajudando, eu também estou junto. Então, é todo mundo para tirar o Binyamin. E ele falou, eu estou aqui mais do que qualquer um, porque eu dei minha palavra. Mas no final do discurso dele, ele fala mais do que isso. Não é só que eu dei minha palavra. Eu dei minha palavra, eu estou dando o meu Olam Hazé, meu Olam Abá, estou dando o meu mundo presente e o mundo vindouro. Mas tem algo que é mais importante. Para mim, o mais importante é a vida do meu pai. Não é o meu sucesso. O meu sucesso eu já tive que entregar. Eu entendi. Eu posso ser que perdeu, mané. Pode ser que eu não vou conseguir. Alguém levou meu sucesso, eu não consigo garantir meu sucesso. Mas tem uma coisa que eu não posso suportar. Ver a desgraça do outro. Ver a desgraça do meu pai, no caso. Isso eu não posso suportar. Então, é assim que ele termina, com essas palavras que ele fala. E é isso que mudou tudo. Porque ele mostrou que ele entendeu que ele está vivendo em função de um outro. E aí realmente ele teve sucesso, que nem a gente falou, foi o discurso com o maior sucesso. Então que cada um de nós possa transcender a sua própria vida, os seus próprios ideais. Óbvio que a gente tem que ter muito bem claro
quais são os nossos propósitos, quais são os nossos ideais. Mas a gente tem que conseguir seguir esse caminho que o Alter Rebbe nos ensinou, de entregar tudo para quê? Para a vontade de Hashem. Ou seja, não para a minha vontade, para atingir esse propósito. Algumas vezes falam com o pessoal, isso contam sobre colocar tefilin com alguém. A gente estava falando antes. Algumas pessoas, algumas vezes falaram que eles têm vontade de colocar tefilin com mais uma pessoa do que outra. E isso já foi questionado. Por que você gosta de colocar tefilin com essa pessoa? Né? E uma das vezes, uma das pessoas que foi perguntada, ele falou assim, eu gosto de colocar tefilin com quem vem colocar tefilin comigo. Por quê? Porque eu sinto que ele vem colocar tefilin comigo. E tem outras pessoas que vêm colocar tefilin para ser mérito dele. Então, a pessoa que vem querer me convencer, coloque tefilin porque é bom, e sabendo que ele que incentivou e vira mérito dele. Ele falou, eu estou fazendo um favor para ele, não estou fazendo um favor. Então, ele quer e eu não quero. Agora, quando alguém vem me oferecer um tefilin para mim, preocupado comigo, como eu vou recusar? O cara deu do tempo dele, deu da vida dele, para o meu bem-estar. E eu não vou pensar no bem-estar dele também, para ser mérito dele, mas eu quero dar esse mérito para ele. Por que eu quero dar esse mérito para ele? Porque ele não está querendo mérito para ele. Ele está querendo me ajudar. Então, que a gente possa, assim, transcender esse nosso pensamento e conseguir realmente ajudar cada Yehudi, como Hashem quer, lishma, com a verdadeira intenção, e com a Avat Israel, a gente, na Vieta Goel, a gente vai trazer a vinda de Mashiach, que seja em breve, se Deus quiser. O Ayem de hoje à noite, Rei Tevet, o Rebbe nos traz que quando Mashiach chegar, é que a gente vai perceber a grandeza da Odaá, que é o reconhecimento ou fé, e do Tmimut, a sinceridade, que todos acreditam com fé pura em Hashem, em sua, que com S maiúsculo, em sua Torá e Mitzvot. Talmud, que é o estudo, isso é a compreensão humana, mesmo a de um nível mais elevado, é limitada. Porém, Odaá, que é o reconhecimento e a fé, é um sentido sem limites. O rei Mashiach irá explicar a grandeza do Maseh de Tmimut, quer dizer, a avodá sincera que flui do coração. Parabéns.